Marcos capítulo 1, versículo 40. Esse milagre especificamente que nós vamos estar falando hoje, ele se repete no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e Lucas, capítulo de número 5. É a purificação de um leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Você pode dizer amém? Então, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua santa, rica, bendita e poderosa palavra. Mais uma vez eu peço que a Tua misericórdia se faça notória, que a Tua graça seja real, meu Deus, na nossa pequenez, na nossa humanidade, que o Senhor possa falar através de minha vida, que o Senhor me inspire para que eu consiga transmitir ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Jesus, e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado e que cada vez mais nós possamos ficar encantados, não com a superficialidade humana, mas com a glória de quem Tu és, quão perfeito Tu és. Que nesse texto nós possamos não apenas enriquecer o nosso entendimento, mas que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos aplicar na nossa vida, meu Deus, aquilo que iremos aprender aqui nessa noite. E que em tudo e em todos o Senhor seja glorificado, ó Deus, para a glória do Teu Filho amado. Amém. Muito bem. Esse aqui é mais um milagre que Jesus realizou, de um número de 35 registrado nos Evangelhos. Mateus capítulo 8, versículo 1, que vai registrar esse fato também, nos informa que esse episódio ocorre logo após da descida de Jesus do monte. Os irmãos sabem muito bem que Jesus ele não ia para o monte perder tempo. Jesus ia para o monte orar, buscar a face de Deus. Então Jesus está vindo de um ambiente de intimidade com Deus. Ele estava no culto, ele estava no templo, estava na sinagoga, estava no deserto, estava no monte com um único propósito. Quando ele se reservava, era com esse propósito de ter intimidade com Deus. Então Jesus está vindo de um momento de intimidade com Deus. Ele desce do monte, Mateus registra isso, e quando ele está passando pela cidade, esse homem vai vir ao encontro dele. É interessante que Marcos não relata isso, mas Mateus relata, no versículo de número 2, que esse paralítico vem e se prostra, só que ele não simplesmente se prostra, ele adora. E aí eu fiquei me perguntando por que Marcos não registra isso. Por isso que é interessante notar em que perspectiva os evangelhos foram escritos. Marcos foi escrito na perspectiva de Jesus como servo. Então dificilmente nós vamos notar no evangelho de Marcos Jesus sendo adorado. Mas Mateus escreve na perspectiva messiânica. Jesus como descendente de Abraão, como descendente de Davi, como o rei de Israel. Então Mateus faz questão em destacar que esse leproso aqui adora Jesus, no versículo de número 2. Porque Mateus vê Jesus e descreve Jesus como o rei de Israel. E Lucas vai destacar uma coisa bem interessante no versículo 16 do capítulo 5 de Lucas, quando ele narra essa situação toda, que depois que o leproso contou o milagre de Jesus, que Jesus não podia mais entrar com a mesma facilidade nas sinagogas para pregar, e na cidade Jesus se retirava para lugares solitários com um propósito: orar. Jesus
se reservava para orar. Dito isso, então, esses são os destaques que os outros evangelhos sinóticos trazem, que Marcos não vai trazer. Então vamos para o texto. O texto vai nos informar que a pessoa central sempre é Jesus, mas sempre tem um coadjuvante da história. O coadjuvante dessa história é um homem leproso. Para falar de alguém que é leproso, nós temos que entender um pouquinho o que é a lepra. Essa enfermidade, a lepra, ela afeta principalmente os nervos dos membros do corpo, principalmente onde tem articulação, na parte de juntas, na área mais musculosa, é onde ela começa a atuar, fragilizando o corpo da pessoa e debilitando a pessoa completamente. Em 1847, ela foi clinicamente diferenciada de outras doenças de hanseníase, outras doenças de pele, por Danielsen e Boeck, que eram especialistas na enfermidade de câncer de pele. Seu período de incubação é muito longo, chegando a durar 15 anos. Então, uma pessoa diagnosticada com lepra, ela pode sofrer aproximadamente 15 anos com essa enfermidade. E esse é o período em que a pessoa morre, né? Sendo que ela vai se deteriorando de tal maneira que ela vai perdendo a sensibilidade, ela vai se defiando, vai se transformando num morto-vivo, num zumbi vivo mesmo. Porque ela fede muito, a pessoa se torna muito fétida, as feridas começam a se tornar purulenta nas juntas, ela vai ficando na carne viva, só que quando chega na camada mais profunda da pele, ela já perde a sensibilidade, os membros começam a cair em alguns casos, a orelha cai, o globo ocular chega a sair do olho. Então é uma doença muito terrível ainda hoje nos nossos dias. Tem tratamento, mas na época de Jesus isso era uma coisa extremamente assim, assustadora. Ela transformava o enfermo numa carcaça viva. Imagine uma coisa bem fétida mesmo, um negócio bem fedido mesmo, bem podre. Era o estado em que se encontrava uma pessoa que tinha lepra. A lepra também, eu estou fazendo todo esse arrodeio aqui para você ver a grandiosidade do milagre. Porque a gente só entende o quão glorioso é um fato de Jesus quando a gente entende o quão terrível era o caso em que a pessoa se encontrava. A lepra era um símbolo também da ira de Deus. Então, uma pessoa que recebia a lepra, ela não tinha simplesmente um problema físico. Ela tinha o preconceito da cultura. Porque a lepra também era considerada, em alguns casos, a ira de Deus. Os irmãos lembram do caso de Miriam? Quando ela se levanta contra Moisés em rebelião, qual que foi o castigo de Deus para Miriam? A lepra. Quando Miriam se levanta, lá em Números, capítulo de número 12, se não me falhar a memória, se levanta ela e Arão contra Moisés, mas ela foi o pivô da rebelião, Deus desce na nuvem de glória, castiga Miriam com lepra. Então era um juízo de Deus em forma de lepra. Um outro caso de juízo de Deus envolvendo a lepra foi o caso de Geazi. Lembra? O general Naamã vai até Eliseu, Eliseu manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes, ele recebe a cura, mas Geazi, maravilhado com as riquezas, ele vai atrás de Naamã, lá pega as mudas de roupa. Quando ele volta até Eliseu, Eliseu fala, olha, o meu espírito foi contigo, e dá a sentença lá para Eliseu e fala, e a enfermidade que estava em Naamã, agora está em você. E Geazi foi sentenciado como juízo de Deus com lepra. Então, nós temos o segundo caso. E o terceiro caso aí é o rei Uzias. Quem lembra do rei Uzias? O rei Uzias foi lá, meteu a louca, né? De querer entrar no templo para oferecer incenso. O orgulho faz isso com a pessoa. E aí quando ele entra, os sacerdotes falam, não, Uzias, não faz isso é loucura. Ele insiste, eu sou rei, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Entrou dentro do templo, foi lá oferecer sacrifício e veio a glória de Deus e feriu Uzias com lepra na testa. Então, terceiro ato de juízo. Então, essa enfermidade de lepra não era simplesmente, não causava simplesmente problema físico, gente. Mas o preconceito moral também. E a própria pessoa que sofria com lepra, porque os judeus tinham muito esse conceito de que se eu estou enfermo é porque é juízo de Deus, meu pai pecou, minha mãe pecou. Lembra do caso do jovem cego lá, que os discípulos olham, o camarada desde que nasceu é cego, e os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou os pais dele? Então, isso estava embutido no raciocínio daquelas pessoas. Então, a lepra é algo muito sério.
Agora a lepra, ela tem algumas características com o pecado. Porque de fato a lepra ela é mais profunda que a pele. A lepra ela vai na profundidade mesmo. A lepra ela não era apenas uma doença dermatológica. Ela não ataca meramente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos, até o paciente começar a perder extremidades do corpo. Semelhantemente, irmãos, assim é o pecado. O pecado não é algo superficial, ele procede do coração e contamina todo o corpo. O pecado atinge a mente, o coração e a vontade. O pecado ele é profundo, o pecado somente Deus é capaz de curar. Em segundo lugar, a lepra separa. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela era separada do culto, era separada da confraternização, era separada da família, era separada dos filhos, era separada. A lepra excluía a pessoa. Da mesma forma, o pecado também. O pecado arrebenta com as nossas relações, arrebenta com a nossa comunhão com Deus. O pecado nos exclui da comunhão, o pecado nos afasta de Deus. As vestes do leproso, como está em Levítico, capítulo de número 13, versículo 45, elas tinham que ser rasgadas, ele tinha que bagunçar o cabelo, bagunçar a barba, colocar um sino no pescoço, andar com a campainha na mão, gritando, imundo, 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 porque as pessoas tinham que se afastar dele. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta, o pecado destrói as relações. Só existe um capaz de arrebentar com esse problema e consertar os laços familiares, trazer a verdadeira paz, a verdadeira comunhão e nos ligar de volta a Deus. É aquele que repreende não somente a lepra, mas também o problema do pecado. Você sabe quem é ele? É dele que a gente vai falar. Em terceiro lugar, a lepra deixa o doente insensível. Uma pessoa que está com lepra, você pode arrancar o dedo dela, ela não sente. Quando ela está no estágio mais grave, como eu já falei, a orelha cai, o nariz é corrompido, o globo ocular cai, a pessoa deforma, a pessoa perde a forma, ela chega a se queimar e não sente. Da mesma maneira, o pecado deixa o seu portador insensível. O pecado deixa marcas no corpo, que são doenças, não todas doenças, mas existem doenças que é causada pelo pecado. O pecado atinge a alma, que é a culpa e o medo, e o pecado também atinge a nossa família. O pecado só pode ser solucionado por uma pessoa, Jesus Cristo. A lepra, ela também contamina. A lepra, ela contamina, ela é contagiosa, ela se espalha. O leproso precisava ficar isolado, ou no campo de leproso, ou dentro de uma caverna. Se tocasse em outra pessoa, se os seus relacionamentos começassem a ser desfrutados por outra pessoa, a pessoa era contagiada. E da mesma maneira também o pecado. Porque a palavra de Deus nos fala, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que o pecado também é contagioso, quando Paulo diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, estraga toda a massa. O que acontece quando uma maçã podre está dentro de um cesto em que todas as outras estão saudáveis? Acontece a contaminação. É isso que o salmista fala. Bem-aventurado aquele que não se assenta no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque nós temos que evitar as más conversações. Da mesma maneira que a lepra contagia, estraga as relações, também o pecado faz isso conosco. E por último, a lepra mata. A lepra mata. A lepra é uma doença que ia deformando, destruindo a pessoa aos poucos. A lepra ela não mata do dia para a noite. A lepra ela é letal, mas ela é progressiva. Assim também é o pecado. Por isso que em Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o quê? O salário do pecado é a morte. O pecado é o pior de todos os males. Ele é pior que a lepra. A lepra só atinge alguns, irmãos.
Alguém aqui já ficou leproso? Mas o pecado atinge todos. Alguém aqui tem pecado? Então a lepra, ela é mais contagiosa, o pecado, perdão, é mais contagioso, pastor Ailton, que a lepra. Porque a lepra só atinge alguns, mas o pecado atinge a todos. A lepra só destrói o corpo. Mas o pecado destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus. Então vamos então olhar para o texto e aprender aqui algumas lições do leproso. Muito bem. Primeira lição, anote isso aí, que isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é para dar glória a Deus de pé. Primeiro lugar, olha a lição que esse leproso vai nos ensinar. A primeira lição é que o leproso demonstrou grande determinação. Primeira lição que a gente aprende com ele, determinação. O camarada era excluído, ele não podia encostar perto de ninguém. Jesus andava cercado por uma grande multidão, mas ele não se deixou limitar por isso. Ele criou uma determinação, ele venceu o medo, o autodesprezo, os complexos e o repúdio das pessoas e disse: eu vou encontrar Jesus. Irmãos, ele poderia ter sido lixado, ele poderia ter sido apedrejado, mas ele disse: eu já estou perdido mesmo, eu já não tenho nada, eu já estou derrotado mesmo, eu já estou morto. O que eu tenho a perder? Então ele usou o resto de força que tinha e foi com tudo até Cristo. Ele enfrentou a multidão, ele não desistiu, por mais que as pessoas chamassem ele de impuro, por mais que as pessoas chamassem ele de fedido, de derrotado, de miserável, de alguém que carregava sobre si a ira de Deus. Ele disse: eu não me importo, eu vou me encontrar com Jesus. E é o que Deus tem para mim e para você. Deus quer que nós sejamos determinados. Não desista, vá até Cristo. Primeira lição, determinação. Olha a segunda lição, ainda no versículo de número 40. Ele demonstrou profunda humildade. A Bíblia diz que ele chegou até Jesus e se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra. Lucas diz isso no capítulo 5:12, e adorou ao Senhor. Sabe o que é isso? Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Senhor. Ele não chegou já falando para Jesus qual que era o problema dele, porque todo mundo sabia qual que era o problema. Ele chegou adorando Jesus. Ele não colocou prioridade no problema dele, na enfermidade dele, mas em quem Jesus era. Ele chegou e disse: Senhor, se queres, veja a humildade, se queres. Ele não está falando: Jesus me cura, Jesus vai, realiza o milagre. Ele disse: Senhor, eu sou servo, é tu que é Senhor, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Oh, que lição de humildade para nós. Nós não temos o poder nem a autoridade de chegar e impor nada a Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Adorar ao Senhor é maravilhar-se com quem Ele é, mais do que com o que Ele pode fazer. O que é adorar, Josué? Adorar é se maravilhar mais com o Senhor do que com o que Ele pode fazer. Adoramos a Deus pelas suas virtudes e damos graças pelos seus feitos. Em terceiro lugar, o leproso demonstrou fé. Às vezes as pessoas, olha aqui para mim, às vezes as pessoas elas entendem o conceito de fé com triunfalismo. E fé às vezes é você crer, como a própria Bíblia diz, naquilo que os seus olhos não conseguem contemplar. Porque imagine, uma coisa é você ter fé quando já vai tudo bem. Outra coisa é ter fé nesse contexto aqui. A Bíblia não fala, mas com certeza esse homem aqui já estava há um bom tempo longe da família, longe dos amigos, longe da comunhão, longe de Deus. Mas mesmo assim ele teve fé. O apóstolo Pedro ele vai dizer que a nossa fé ela é provada como ouro que é provado pelo fogo, ou seja, a prova intensifica a nossa fé. Talvez você se pergunte por que passa por prova. Talvez a gente se pegue em situações em que a gente fique indagando a Deus
quanto o amor dele, a fidelidade dele por nós. É nesse momento que a nossa fé deve se revelar. Ele teve uma grande fé. Ele aproximou-se de Jesus não com dúvida, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossível. O que fica evidente aqui é a vontade de Deus. Ele pode fazer? Pode. Vai fazer? Não sabemos. Se Ele quiser, Ele abre o mar, derruba a muralha, faz fogo esfriar, desce o maná para alimentar o seu povo. Então, irmão, se Deus quiser fazer alguma coisa na minha e na tua vida, não importa quem se levante contra, basta apenas a vontade de Deus e o milagre acontece. O Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, que a fé é ver o impossível, tocar o intangível e tomar posse do impossível. Pela fé pisamos no terreno do milagre. Pela fé vivemos o sobrenatural. Pela fé podemos ver a mais sublime glória de Deus. Por isso que nós precisamos ter fé. Agora, essa é a postura do leproso. Agora vamos ver a postura do protagonista principal, o mestre. Olha o que diz o texto. 41. Jesus movido de quê? Grande compaixão. Não é compaixão apenas, é grande compaixão. Íntima compaixão. Assim, é um ardor da alma. A palavra aqui, no sentido mais próximo, quer dizer que é um fogo que consome. Há um fogo no coração de Jesus, compaixão. O que leva Jesus a agir não é o que as pessoas podem oferecer para Ele, mas é o que existe na natureza dele. Ele é bom, irmãos. Ele é compassivo. Ele é a própria compaixão manifestada de Deus. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra aqui, irmãos? Irmãos, nenhum de nós teria coragem de tocar nesse homem aqui. Eu aposto que muitos de nós aqui não tem coragem nem de abraçar um mendigo. Ele não tem lepra não, ele só é fedido. E muitos aqui não tem coragem de abraçar não. Jesus está tocando um homem aqui, que a carne dele está podre. Ele está purulento, está saindo pus dele, ele é fedido. Jesus está tocando nele. Isso foi o que Ele fez comigo e com você na cruz do Calvário. Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Você está perguntando se eu quero curar. Eu sou capaz, então eu quero. Seja limpo, fique curado. E na mesma hora o homem ficou purificado. Bendito seja o nome do nosso poderoso e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus sentiu compaixão pelo leproso e em vez de pegar pedras, olha aqui, irmãos, para mim, olha aqui para mim. Qualquer um religioso daquela época, imagine Caifás sendo tocado por um leproso. Você consegue imaginar essa cena aqui? Eles iriam cuspir, rasgar as vestes, pegarem em pedra e tacar no homem, porque a lei falava que se um leproso fizesse isso conscientemente, ele poderia ser apedrejado. Enquanto todo mundo se afasta do leproso, Jesus se aproxima. Enquanto todo mundo tem nojo, Jesus tem compaixão. Foi a mesma coisa que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ninguém daria uma gota de sangue para salvar um miserável como Josué. Ninguém daria uma gota de sangue para salvar a sua vida. Mas enquanto o mundo se afastava, Jesus na cruz se aproximou e disse: eu te toco, eu te salvo, eu te redimo. Isso é graça. Como não ficar impressionado com uma pessoa tão sublime como essa? Todos tinham medo dele e fugiam com náuseas, com nojo. Mas Jesus se aproximou com paixão. Eu imagino Jesus olhando com um olhar tão profundo. Meu Deus, eu me coloquei na pele daquele leproso, olhando para Jesus com um olhar, com brilho nos olhos. Eu fico vendo aquela multidão tudo assim, espantada com a atitude de Jesus, e todo mundo dizendo: ele vai ficar impuro,
Ele está ficando impuro. Não. A impureza do leproso não contaminou aquele que é a cura. A impureza do leproso foi aniquilada pela pureza de Jesus. Assim como o meu pecado não corrompeu ele, mas a justiça dele me tornou justo. Oh, bendito Espírito de Jesus. Glória a Jesus. O real valor de uma pessoa está no seu interior, e Jesus conseguiu ver isso. A minha oração é que Jesus abra os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que realmente tem valor. Os religiosos olhavam e viam um leproso. Aqueles que talvez nem fossem religiosos, mas estavam interessados em outras coisas, olhavam para aquele homem e pelo preconceito, viam apenas o que ele era por fora, um leproso, alguém desprezado, alguém indigno. Mas Jesus viu algo mais importante. Jesus viu uma alma. Irmão, Jesus não se aproxima de ninguém pelo valor que essa pessoa tem externamente, mas porque lá no íntimo, essa pessoa é uma alma. William Hendrickson diz que Jesus não considerava ninguém digno. Poderia ser cego, leproso, surdo, paralítico, prostituta, cobrador de imposto. Se pedisse misericórdia, Jesus dava. Jesus abençoava. Você sabia que o toque de Jesus tornou aquele homem uma pessoa melhor? Depois do toque de Jesus, ele nunca mais foi desprezado. Ele nunca mais ficou fedido. Não nesse estado que ele estava. Ele nunca mais ficou em isolamento, porque o toque de Jesus muda a vida de qualquer pessoa, por mais trágico que seja o quadro dela. Assim foi comigo e com você. O toque de Jesus fez na minha vida o que nenhum outro toque seria capaz de fazer. O toque de Jesus, pastor Ailton, não teve simplesmente relevância no que diz respeito à parte externa, mas o toque de Jesus teve uma nuance psicológica também. Fiquei vendo esse texto aqui pensando, pastor Robson, quanto tempo será que esse homem não foi tocado? Há quanto tempo que ele não tinha recebido um aperto de mão, um toque no ombro, um abraço, um toque? Psicologicamente, essa pessoa estava destruída. Imagine você ficar anos sem ninguém tocar em você, sem você ter um diálogo com alguém, porque se tivesse era com outro leproso, e o diálogo de um leproso para outro é um diálogo de lamentação. É contando os dias, é relembrando o passado, é só angústia. Mas ele não tinha conversa decente com ninguém, não tinha um toque, mas quando Jesus tocou aquele homem, ele experimentou o que há muito tempo ele não tinha experimentado. Mais do que um toque físico, um toque na alma. Ele se sentiu amado mais uma vez, ele se sentiu alguém mais uma vez. Jesus, ele não toca apenas aqui, irmão, no que é matéria, ele toca aonde a nossa alma precisa ser tocada. Te faço uma pergunta aqui, eu gostaria que você me respondesse. Jesus poderia curar esse homem sem tocar? É claro, tem vários milagres, mas por que aqui Jesus tocou? Muito simples, por causa da alma dele. Jesus poderia falar assim, olha, não precisa me tocar não, seja curado e vai embora. Mas Jesus não, Jesus tocou nele e disse, eu quero, seja limpo, seja purificado. Jesus tocou na alma daquele homem. Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Jesus tocou a lepra, mostrou sua autoridade sobre a lei, sobre a enfermidade. Jesus curou as emoções antes de curar sua enfermidade. Tem muita gente que tá bem fisicamente, mas a alma está ferida. Tem dinheiro no bolso, está com dinheiro na conta, mas é triste, é angustiado. Só Jesus é capaz de fazer isso. Em terceiro lugar, uma palavra extraordinária. Versículo 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou
limpo. Jesus falou e na hora o milagre aconteceu. A cura foi completa e instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. Por isso que Jesus fala assim, olha, agora você vai lá se mostrar para o sacerdote. Porque quem dava atestado era sacerdote. Então Jesus está dizendo para que todo mundo saiba que você está curado de verdade, vai lá e traz o atestado. A cura de Jesus não é as curas fajutas que tem hoje em dia, não. Que a pessoa vai lá e fala, olha, eu estava com isso, aquilo e fui curado. Glória a Deus, aleluia. Não, os curados de Jesus chegavam lá com atestado de óbito. Um tinha 38 anos que não andava, todo mundo conhecia. Outro era cego de nascer. Irmãos, glória seja dada a esse Jesus. Irmãos, glória seja dada a esse Jesus. Vai lá e se mostra ao sacerdote. Hoje, irmão, se for passar pelo crivo, muito dos milagres que a gente vê por aí, existe cura. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que muitos, existe cura porque eu sou um milagre. Eu era gago e eu tinha um problema no ouvido, Deus me curou. Eu seria louco se eu dissesse que não tinha milagre, porque Jesus me curou. Mas muitos dos milagres que ocorrem hoje, o que fazem? O que fazem hoje? Vamos lá. Quando alguém está realizando um milagre, o que fazem, Jefferson? Isso aqui, ó, que eu estou fazendo, filmando, tá filmando, filma aqui, e divulga, e olha, o endereço da igreja é tal, e olha o milagre aqui, mas olha o número da conta bancária aí, a agência tal, tá vendo, ó, o milagre, abençoe. Não, Jesus cura o homem e fala assim, olha, vai lá, se mostra para o sacerdote, mas não fala para ninguém, que fui eu que fiz isso na tua vida. Agora veja a pancada que Deus me deu quando eu li esse versículo. Jesus disse assim para o homem, olha, não pregue. Não fale para ninguém o que eu fiz na sua vida. O homem não aguentou. Era mais forte que ele. Ele estava tão alegre que ele não se contentou. Ele disse, oh meu Deus, Jesus disse para mim não pregar, mas eu não aguento. Gente, Jesus me curou. Gente, eu era um leproso, eu estava lá dentro de uma caverna, lá no campo dos leprosos, mas eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou, não sei como que foi esse negócio. Eu só sei que eu disse para ele assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele disse, eu quero, me tocou e eu estou curado. Na verdade ele disse que era para mim não contar isso para ninguém, mas eu não aguento, é muita glória. Aí a pancada em mim e em você é que Jesus fala assim, vá e fale o que eu fiz na sua vida. E a gente não vai. E a gente não fala. Jesus fala para o leproso, não pregue, não fale o que eu fiz na sua vida. O leproso não aguenta e sai falando. Aí Jesus fala para nós, ide por todo mundo. Pregai o evangelho. A gente não fala, a gente não fala. Eu queria falar mais. Porque quanto mais eu falo, mais eu quero falar dele. Se não me cortar, eu vou falando, porque é glorioso demais. Eu aprendi uma coisa nessa vida, que quanto mais você fala de Jesus, mais você quer falar. Parece que falar de Jesus é colocar gasolina no fogo que nunca se apaga. Talvez o problema da espiritualidade de muita gente está tão baixa, é porque fala de tudo, menos de Jesus. Aí não tem combustível para queimar. A minha oração, eu já estou encerrando, é que nós saímos daqui com esse sentimento desse leproso. De falar o que Jesus fez na minha vida, que fez na nossa vida. Essa postura do homem, de fato, dificultou um pouco a missão de Jesus, mas não impediu ele de fazer a sua obra. E por último, o que a gente aprende nesse texto? Que um toque de Jesus restaurou aquele homem em todas as áreas da vida dele. Familiar, agora ele pode abraçar filho, se tem, novamente. Ele pode abraçar esposa, novamente, se tinha. Ele pode chegar na casa de alguém, tomar um café com dignidade. Esse homem voltou a trabalhar, Jesus restaurou a vida social dele. Esse homem voltou aí, sabe para onde? Para o culto, irmão. Quantos sacerdotes olhavam para aquele homem leproso e diziam, vixe, aquele ali, ó,
foi alcançado pela ira de Deus, mas agora estão olhando para alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E Jesus restaurou aquele homem espiritualmente. Jesus restaurou aquele homem em todas as áreas. E eu quero falar para você que está vendo esse vídeo aqui e os irmãos que estão aqui na igreja. Basta apenas um toque de Jesus e Ele nos restaura completamente. Porque Ele é Deus. Ele faz o que ninguém pode fazer. Esse é o nosso Jesus. E a Bíblia diz que depois disso, Jesus continua realizando a sua obra. Cheio de alegria. E agora, Lucas, quando narra a parte final, versículo 16, diz que quando Jesus se retirava para os lugares desertos, Ele orava. Jesus orava. Você ora? Fique com essa pergunta. Que Deus nos ajude. Jesus está voltando. E que a sua igreja acorde. Porque tudo que nós precisamos é do toque de Jesus. E Ele está à porta batendo. Quem ouve a voz dele e abre, ele vai entrar. Mas aquele que é surdo e tarda em se voltar para Deus, será pego de surpresa. A Bíblia diz: vigiai, para que aquele dia não vos surpreenda de improviso. O que é um improviso? Pergunte para um poeta. Quando alguém fala harpa para um poeta, na hora ele improvisa. Improviso é algo que acontece assim esporadicamente. Jesus está dizendo, a vinda dele vai pegar muita gente desprevenida. E quem tiver como um poeta pronto para receber ele de improviso, nota 10. Agora aquele servo mau que estiver tratando a obra de Deus de qualquer maneira, a sua parte será com os infiéis. Que eu e você não possamos ser achados entre os infiéis. Falei para um amigo dele, um amigo meu, ai de mim se você me deixar chegar no céu sozinho. Vou ficar muito chateado e você vai sofrer muito se você não for para o céu. Ou eu. Porque a minha alegria, irmãos, é chegar lá no céu e ver o Jefferson, ver o pastor Robson, ver a minha esposa, ver o pastor Ailton, a Kenner, o pastor Roberto, tantos irmãos que nós conheçamos. Só para dizer essa frase, valeu a pena o toque de Jesus, não valeu? Que aquele irmão, valeu. A gente pode não ser tocado por muita gente, mas nós já fomos tocados por aquele que é a ressurreição e a vida. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Encurve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. E eu agradeço a oportunidade e já passo para o pastor Ailton em seguida. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, que a tua glória, a tua graça esteja sobre nós. Pai Santo, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pelo que o Senhor realizou na vida desse leproso. Que nós possamos extrair lições desse texto, colocar em prática na nossa vida. Jesus, toca aonde minhas palavras não podem tocar, toca aonde minhas mãos não podem tocar. Vai na mente, vai na emoção, vai no coração, vai no corpo. E restaura, meu Deus, o meu irmão e a minha irmã, para a glória do Teu Filho amado. Nós oramos. Amém.